Paz, Senhor, irmãos, tudo bem? Eu sou o Éder, do Ministério Minha Herança. Um bom dia para todos vocês. E hoje estou aqui para dividir com os irmãos mais uma palavra que o Senhor tem colocado ao meu coração. Essa palavra é uma palavra gloriosa, mais uma revelação que o Senhor tem dado, tem colocado à minha vida. E eu gostaria de dividir com os irmãos, para que os irmãos venham se alimentar daquilo que o Senhor está me dando também. Amém? E essa palavra ela se encontra no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 6 também. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Antes da gente ler essa referência, eu gostaria de deixar algo que Deus colocou no meu coração. O que Ele requer dessa palavra é o quê? Que você encontre com Ele. E Ele não está longe, Ele está na sua casa. Amém? Diz a palavra assim. Versículo 6 do capítulo 6 de Mateus. Diz assim: Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Então o seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Então aqui Jesus está ensinando, para quando você quiser orar, irmãos, Deus ele está na sua casa. Ele aqui retrata o quê? Para você ir até o seu quarto, fechar sua porta e começar a falar com o Senhor ali. Você e Deus. Mas, irmãos, Deus não está em todos os lugares? Sim, irmãos. Ele é onipresente. Deus não está na igreja? A gente ora na igreja, na comunhão? Sim, Ele está na igreja. Deus não está em todos os lugares desse universo? Sim, Ele está em todos os lugares desse universo. Mas, irmãos, medite comigo aqui. Por que será que Jesus ele retratou e nos ensina a orar dessa forma? Por que será que Jesus falou, quando você quiser orar, você vai e entra dentro do seu quarto, fecha a tua porta, que Deus falará lá contigo? É necessário, irmãos, um momento devocional nosso com Deus. Tem coisas que às vezes com os nossos amigos, com os nossos pais, com a nossa mãe, nossa esposa, seus filhos, é necessário uma conversa a sós. E quantas coisas nós temos que conversar com Deus, irmãos? Às vezes nós crentes de hoje em dia estamos acostumados somente a exercer a nossa oração, que significa, para quem não conhece, orar significa falar com Deus. Nós só falamos com Deus na igreja. E será que Deus quer isso de mim e de você? Nós reservamos tempo para tudo na nossa vida. E Deus quer, Ele acha, se Ele está nos ensinando, isso é importante, a gente reservar esse tempo com Ele. Às vezes, não digo que orar na igreja seja errado, irmãos. Misericórdia da minha vida. Não entenda dessa forma. Porque, para você lembrar como isso é bíblico, é importante a gente estar em comunhão com os nossos irmãos. Orando, partindo o pão, como diz em Atos Apóstolos, capítulo 2. Se alegrando, louvando. E Deus nos ouve lá também. Mas não é gostoso a gente conversar com aquela pessoa que a gente ama ali, você ter atenção ali naquele momento só para você? E Deus Ele quer revelar, o Espírito Santo quer revelar às nossas vidas muitos mistérios. Às vezes aquilo que você busca, só basta você entrar no seu quarto, fechar sua porta e Deus vai falar com você ali. Muitos irmãos buscam somente a revelação, Deus usando seus pastores, os missionários, os levitas, os ministros da casa dele na igreja. E não é só isso. Deus ele quer falar com você pessoalmente através da palavra. Eu aconselho a você pegar a palavra, levar para o seu quarto. Né? Se você é um levita, ou leva um rádio e faz o seu momento devocional com Deus. Jesus tinha um hábito de orar assim. Quando ele queria algo particular, ele se retirava para lugares desertos para falar com Deus. Tem momento que nós temos que nos retirar, irmãos. Se nós estamos no meio de muita gente, às vezes assim, no dia a dia mesmo, isso pode ser no seu trabalho, às vezes você começa a querer exercer um momento de oração, o telefone vai lá e toca. Já te tira da presença, alguém vem e te chama.
Prepara a sua família, meu irmão. Como assim, irmão, prepara a sua família? Prepara a sua família já falando, aqueles que realmente já foram convertidos. Que você vai entrar no seu quarto e você vai falar com Deus para eles respeitar esse momento. Se alguém te ligar, fala que depois você retorna. Não deixa nada atrapalhar o seu momento com Deus. É nessas horas que Deus revela coisas que você precisa ouvir. E outra, você vai se enchendo da presença. Busque a presença de Deus primeiramente na sua casa. E leve essa presença para a igreja. Leve essa presença para o culto de oração, para os domingos, os cultos de domingo, para todos os cultos dentro do cronograma da sua igreja. Você vai ver a diferença no culto em si. Não deixe para encontrar com Deus só simplesmente naquelas 2 horas ou 1h30 que você tem para adorar a Deus na sua igreja. Deus quer muito mais com você. Deus quer ter um particular com você, meu irmão, minha irmã. E para isso Ele está te dando essa estratégia. Ele está na sua casa. É só você entrar no seu quarto, fechar a tua porta e orar a Ele. E Deus vai falar contigo. Moisés, quando Deus foi chamar ele, isso está relatado em Êxodo capítulo 19, versículo 3. Moisés subiu ao monte para encontrar com Deus. O recurso de Moisés naquela época foi o monte. Por quê? Isso mostra que Deus está em todos os lugares. Porque naquela época não tinha nem casa para morar, porque estava no deserto rumo à terra prometida. E dele teve que se retirar também sozinho para subir ao monte para ouvir os 10 mandamentos. Saiba de uma coisa, meu irmão, se você começar a exercitar a sua oração devocional, o seu momento com Deus, você vai ver que o Senhor vai falar contigo muitas coisas, vai revelar muitas coisas ao seu coração. Vai revelar e vai falar pessoalmente para você. E outra, você vai se encher do Espírito. Busque a presença do Senhor. Faça do seu quarto, da sua casa, o seu lugar de oração, o seu monte, se você não tem possibilidade de subir aos montes. Pode subir também, irmãos, mas faça do seu quarto isso que Jesus nos ensina. Ele visou hoje as nossas vidas. Ele já nos ensinou naquela época de como encontrar o Senhor. Muitas pessoas falam, eu preciso falar com Deus, preciso ir para a igreja falar. Amém, você precisa mesmo, nós temos que estar em comunhão, irmãos. Mas Deus está na sua casa também. Exercita isso, súbia. Exercita e você vai ver a presença dele se manifestando a cada dia na sua vida, meu querido. Deus está na sua casa. Não deixe nada tirar sua atenção nessa hora. Entra no teu quarto, fecha a porta para tudo na sua vida. Para tudo. Nós reservamos tempo para tanta coisa. Às vezes não conseguimos colocar esse tempo de devocional que é tão importante para Deus. Leve um violão se você toque para Deus dentro do seu quarto. Comece a ministrar para Deus primeiro ao ministro de louvor, para depois você ministrar para a igreja. Tudo começa na sua casa. Você tem que sair com a presença de Deus da sua casa, aí até uma igreja, aí até um ponto de pregação, aí até onde o Senhor te levar. É na sua casa que começa tudo. Exercita, alimenta-se e reserve esse tempo. Eu sei que o nosso dia a dia é corrido, mas se a gente consegue reservar tempo para tudo, nós temos que reservar tempo para aquele que é dono de tudo. Ai, show, deramanai. Reserve, irmãos. E você vai ver a diferença na sua vida, no seu culto. Você vai chegar diferente na igreja. Não importa o tempo, pode ser 10 minutos, mas vá lá e fale com ele, que ele vai lá estar. Porque a Bíblia diz, e ela é sagrada, que o teu Pai vai estar lá em secreto, te esperando dentro do teu quarto para falar contigo em oculto. Você não vai estar sozinho, você vai estar com o Rei dos Reis. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Exercite isso, irmão. Às vezes o motivo da gente estar muito fraco espiritualmente é porque a gente não tem esse hábito. Se reserve. Separe o seu momento. Nem que seja de madrugada. Em Provérbios fala que eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscarem e me acharão. Não importa a hora, mas reserve um momento e fala com Deus em oculto. E você vai ver que Ele te recompensará. Porque nesse mesmo texto, nesse mesmo capítulo de Mateus, fala lá no final. Aleluia. Pois o Senhor sabe das vossas necessidades antes mesmo de você pedir para Ele. Ele ensina muitas coisas a respeito de oração, para não repetir com vãs palavras, ficar repetindo, pedindo. Ei, Ele conhece. Fala uma vez o suficiente, nosso Senhor não é surdo. Ele é inteligente e Ele tem toda a sabedoria. Adore a Ele e você vai ver que a resposta no tempo dele chegará para a sua vida. Mas enquanto ela não vem a providência, vai se enchendo do Espírito. Faça isso. E você vai ver como que vai ser melhor para a sua vida. Amém? Um beijo no coração de todos. Em breve nós
estaremos com mais mensagens para o seu coração. Amém? Fiquem na paz e que Deus abençoe o seu dia, sua vida, sua semana, em nome de Jesus. Obrigado.